dia a todos os irmãos e como já dizia o apóstolo Paulo aos Colossenses, graça a vós e paz da parte de Deus, a nosso Pai do Senhor Jesus Cristo. No dia de hoje queria falar-vos acerca de um tema que depois de ouvir uma mensagem do irmão Francisco Correia semana passada acerca da sabedoria, fiquei, além de ter gostado imenso e de me ter ensinado imenso, percebi que hoje deveria também falar-vos era acerca do entendimento ou da compreensão. E a necessidade de falar disto foi mesmo porque depois de ouvir a mensagem do irmão Francisco acerca da sabedoria, percebi que nós muitas vezes poderemos não ser sábios em algumas escolhas ou atitudes nossas, porque nós muitas vezes não entendemos. E isto, uma forma simples de recordar, poderia ser quando nós, muitas vezes, alguns de nós ouviam acerca da palavra de Deus, e quantos de nós tiveram muito tempo sem se converter, apesar de ouvir há muito tempo, e mesmo assim não se converteram logo porque não entendiam. E muitas vezes o entendimento, quando nós temos o entendimento, isso depois capacita-nos a nós e responsabiliza-nos também a nós agirmos com sabedoria, porque muitas vezes nós podemos entender e podemos não ser sábios, a agir ou mesmo a falar. E eu tenho percebido que este é um dos temas importantes, principalmente ao longo da minha vida, porque a falta de entendimento tem sido um impedimento a tomar essas decisões sábias. E muitas vezes nós perguntamos porque é que não tomamos boas decisões, e uma das vezes é porque nós somos, como o apóstolo Paulo já dizia aos Coríntios, somos meninos no entendimento, e que muitas vezes nós o que precisamos é de renovar de facto o nosso entendimento, como ele diz na carta aos Romanos no capítulo 12 e versículo 2, e nós muitas vezes precisamos disto. O nosso entendimento precisa de ser renovado, e nós precisamos de todos os dias ganhar mais entendimento acerca da palavra de Deus e entendermos as coisas acerca do amor de Deus, porque nós entendendo e percebendo, isso vai permitir que nós possamos ser sábios nas nossas decisões. Claro que isso não é o principal, no sentido em que nós muitas vezes podemos entender e ainda assim podemos tomar mais decisões por causa muitas vezes do nosso orgulho ou porque nós queremos fazer a nossa vontade. Isso talvez até reflita, e alguns podem argumentar que isso até reflita porque não entendemos completamente. Mas muitas vezes o pecado, nesse aspecto, também pode servir de um impedimento a nós não agirmos de forma sábia. E vemos em casos, por exemplo, Paulo, quando fala aos Romanos, no capítulo 7, ele fala muitas vezes de ele entender a lei, mas ainda assim o pecado tomar a ocasião e o matar. Ele muitas vezes entender que devia fazer a coisa correta, mas não conseguia fazer porque o pecado estava obrava ainda e habitava ainda nele. E muitas vezes o mesmo toca a nós. Mas lá está, mas primeiramente nós, para sermos sábios, precisamos de primeiramente ter entendimento e compreensão. E tal como o apóstolo dizia, reforçando na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14 e versículo 20, que eu vou ler rapidamente, em que ele diz, primeira carta aos Coríntios, capítulo 14 e versículo 20, em que Paulo já dizia aos Coríntios: irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia, e adultos no entendimento. Reparem que o entendimento, no que toca ao entendimento, os adultos é que o têm. E nós muitas vezes, isto pode muitas vezes ser preocupante, o facto de nós não termos entendimento a tomar, e até mesmo para depois tomarmos algumas decisões, mostra que nós somos meninos em algumas coisas. E Deus não quer que nós sejamos assim. Ele quer que nós sejamos, como Paulo diz aos Coríntios, quer que sejamos adultos no entendimento, mas meninos na malícia. Isto serve não só para nós quando nos convertemos, porque nós quando convertemos é porque nós entendemos o que Cristo e a obra de Cristo na cruz por nós, entendemos o nosso estado e entendemos a necessidade, e a partir daí nós tomamos uma decisão que é a melhor decisão que tomamos, e a decisão mais sábia que tomamos, que é crer em Cristo como nosso Salvador e Senhor. Notem que nós cremos em Cristo como Salvador e Senhor quando nós entendemos tudo isto. Mas reparem também que mesmo depois, após a conversão, nós continuamos a precisar de entendimento.
para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Podem ler estas passagens referente a estes assuntos na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12 e versículos 2, e na carta aos Efésios, no capítulo 1 e versículo 18. Portanto, no dia de hoje queria acerca do entendimento ou da compreensão, e antes de começar os pontos que eu queria tocar, só mesmo para dar só para esclarecer, para ficarem entendidos acerca pelo menos do que é o entendimento e compreensão. O significado de estas duas palavras, que são sinónimas, servem para nós mostrar que nós temos um domínio ou que assimilamos bem ser alguma coisa, de forma a nós de facto não só percebermos, mas mostrarmos também que nós conseguimos fazer alguma coisa. Por exemplo, no caso do entendimento, um dos significados que aqui dão é que é a capacidade para raciocinar e compreender alguma coisa. É a percepção ou assimilar ou compreensão, é inteligência, cognição ou perspicácia, o entendimento da situação ocorreu de imediato. E acerca da compreensão, que é um sinónimo, refere-se e sendo um sinónimo, o significado dele também é o ato ou o resultado de compreender, e é esta capacidade ou habilidade de entender ou perceber o significado de alguma coisa, e até mesmo ao que se aplica a nós. E no que toca ao entendimento ou compreensão, eu poderei citar os dois casos. Eu queria referir 3 pontos acerca do entendimento, e principalmente aplicado aos dias de hoje. E os 3 pontos que queria falar hoje era acerca da importância de nós compreendermos e entendermos a palavra de Deus. O segundo ponto seria a importância de nós entendermos o mistério, porque também é importante nós entendermos o mistério, porque a dispensação da graça de Deus é o que Deus deu-nos e mostrou-nos para nós, para os dias de hoje, através do apóstolo Paulo, e que nós de facto também precisamos de entender o mistério e perceber o que é que nos tempos de hoje se aplica a nós e não. E aí falar um pouco também da importância de nós entendermos o mistério. E por fim, o terceiro ponto seria a importância de estudar a Bíblia para nós compreendermos, porque a compreensão também não vem só, não é nós lemos a palavra de Deus e depois já está, num certo capítulo ou versículo. Precisamos de facto todos nós de estudar a palavra de Deus para também conseguirmos compreender alguma passagem. Referendo à importância de compreender, que é o primeiro ponto, podemos ler o livro de Atos, no capítulo 8 e versículo 30, para fazer uma introdução a esta passagem. É um versículo muito curto. Para quem conhece a passagem, é a passagem quando Filipe falou com o eunuco, ou foi ter com ele, em que no versículo 30 diz: e correndo Filipe ouviu, neste caso o eunuco, que lia o profeta Isaías, e disse: entendes tu o que lês? Notem que quando esta questão, há aqui duas particularidades. Algumas particularidades, aliás, este versículo tem muita coisa para nos ensinar. Mas notem que quando esta questão foi colocada ao eunuco, vemos que ele lia o profeta Isaías, ele estava a ler a palavra de Deus. E essa é uma questão que nós devemos colocar quando lemos a Bíblia. Notem que ele perguntou ao eunuco: entendes o que estás a ler? E é esta questão que eu coloco também. Será que nós, quando estamos a ler a palavra de Deus, entendemos o que estamos a ler? Entre o povo de Deus, somos daqueles que se importam muito se compreendem ou não o que estamos a ler, ou simplesmente procuramos compreender e assimilar o que a Bíblia diz? Talvez alguns de nós digam que a Bíblia ensina muitas verdades em que cremos e que estão fora da nossa compreensão. Por exemplo, Gênesis 1:1, e é verdade, muitas vezes a Bíblia ensina muitas verdades que nós até queremos, mas não compreendemos. Mas mesmo assim Deus não quer que estejamos à margem da compreensão. E será que, e colocando novamente a questão, quando nós lemos a palavra de Deus, procuramos compreendê-la, compreender o que estamos a ler? Talvez uma pessoa não se preocupe em compreender o que lê
desde que isso simplesmente aqueça o seu coração. E há muitos que, ao lerem algumas passagens, abrem a Bíblia a meio, quase à sorte, leem uma passagem e pronto, já está. E a Bíblia, de alguma forma, parece que não passa de um talismã, talvez para eles, ou simplesmente um livro que dê inspiração, um livro motivacional, pegando simplesmente em passagens que gostam mais e deixando tudo o resto. Não procurando sequer entender o que é que se aplica a nós ou não. Porque nós muitas vezes queremos saber a vontade de Deus e a vontade de Deus está na Bíblia, nas Escrituras, e nós muitas vezes ficamos a perguntar o que é que Deus quer para a minha vida e quando lá está escrito o que Deus quer para nós hoje. A verdade é que uma pessoa que não se rala muito em compreender o que Deus diz, não está, talvez não esteja verdadeiramente interessado em saber o que Deus disse. A sua fé baseia-se na própria vontade, em vez de ser baseada na palavra de Deus, pois, a despeito do significado das Escrituras, pegará simplesmente em qualquer passagem que satisfaça a sua imaginação e simplesmente usa como deseja. Mas não é assim que Deus quer que seja a nossa postura. Deus não quer isso. Ele quer que nós creiamos no que Ele diz e quer que nós creiamos de forma inteligentemente. Na verdade, a fé verdadeira até vem de conhecer e compreender cada vez mais a Bíblia. Não é só simplesmente nós lermos e já está. Tem de partir da parte de nós procurarmos compreender. Porque nós nenhum de nós crê cegamente em alguma... Talvez creiamos cegamente de alguma forma. Em algumas coisas. Por exemplo, eu sentei-me nesta cadeira, nem verifiquei se a cadeira estava boa ou não. E eu, por exemplo, só simplesmente sentar, nem verificar se estava tudo ok para me sentar. Isso, por exemplo, é uma fé cega. Mas Deus não quer assim que nós que a nossa ação, conforme e a nossa postura em relação à sua palavra e ao que Ele tem para nós hoje, Ele não quer que seja assim. Ele quer que nós creiamos de forma inteligente. E a fé verdadeira, de facto, vem por nós conhecermos cada vez mais o Senhor e conhecermos cada vez mais a Deus através da sua palavra e ao nós compreendermos cada vez mais a Bíblia. E isso requer que nós procuremos compreender e entender através dos estudos ou dos estudos bíblicos, que também são de uns pontos que também vamos referir. Notem que, certa ocasião, o próprio Senhor Jesus Cristo viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. E notem que depois é dito, começou a ensinar-lhes muitas coisas. Notem que é através da palavra de Deus que Deus tem muito para ensinar-nos e Ele quer ensinar-nos e quer que nós compreendamos. Não é por acaso que em Marcos, que é onde esta passagem foi citada, Marcos no capítulo 6 e versículo 34, em que esta passagem foi citada, notem que o Senhor Jesus Cristo viu uma grande multidão e teve compaixão deles. Porque eram como ovelhas sem pastor e Ele teve compaixão deles e Ele quis ensinar-lhes e ensinou-lhes, como nós vemos, começou a ensinar-lhes muitas coisas. Vemos que Deus não quer que nós simplesmente estejamos à margem da compreensão da Bíblia. Pelo contrário, Ele quer que nós a compreendamos e porque nós, ao compreendermos, começamos a ficar mais aptos para não só Ele trabalhar em nós, mas também nós tomarmos decisões sábias na nossa vida. E até mesmo Ele, quando for agindo nas nossas vidas, nós até mesmo percebermos isso. Mas se nós estivermos à margem, dificilmente nós vamos perceber qual é que é a vontade de Deus para nós hoje. E agora, na dispensação da graça de Deus, que está a dispensação da graça de Deus, para quem não sabe, está na carta aos Efésios, de Paulo aos Efésios, no capítulo 3 e versículo 1, esta dispensação foi revelada por meio do apóstolo Paulo. Deus não, e vemos que, apesar de Deus ter revelado ao apóstolo Paulo, nos dias atuais da dispensação da graça de Deus, Deus não só continua a querer que nós compreendamos a sua palavra, como temos ainda mais razões para nós estudarmos as Escrituras e procurando até mesmo compreendê-las. Notem que Paulo enfatiza isto pelo Espírito quando ele escreve aos Efésios, no capítulo 1 e versículo 17 e 18, em que diz o seguinte: para que Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. Notem que Deus, ainda nos tempos de hoje, Ele quer dar-nos o espírito de sabedoria e de revelação para nós sabermos qual seja a esperança da sua vocação. Ainda hoje Ele quer fazer isto nas nossas vidas e Ele dá-nos o espírito de sabedoria e de revelação vem
de nós continuarmos a estudar a palavra de Deus e de continuarmos a estudar as Escrituras. Não é por acaso mais à frente, que depois no capítulo 13 versículo 1, em que Paulo começa a falar, e nós lá vamos chegar, em que ele depois diz que nós, da nossa parte, que nós quando lermos, e lemos as cartas de Paulo, ele diz que, pois, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Notem que é através de nós lermos a palavra de Deus que nós vamos ficando cada vez mais aptos, não só a tomarmos decisões mais sábias, mas até a servirmos o Senhor de forma mais sábia e até mais capacitada. E ainda assim Deus quer dar-nos este espírito de sabedoria e de revelação para nós sabermos qual seja a esperança da sua vocação. E é através do estudo honesto da palavra de Deus que não só pode dar-nos sabedoria, a própria palavra, como também conduz-nos também à maturidade e compreensão espiritual. Não nos é requerida uma capacidade intelectual superior para compreender as profundezas de Deus. Muito pelo contrário. Os intelectos superiores entre os perdidos são incapazes de apreciar mesmo as simples verdades da palavra, pois elas se discernem espiritualmente. Reparem que nós não precisamos de ter uma licenciatura, ou simplesmente não precisamos de ir a um seminário, e já falei noutras mensagens acerca do seminário. Nós não precisamos de ter grandes capacidades intelectuais para nós compreendermos, e não é requerido isso de nós, para nós compreendermos as profundezas de Deus. E Deus vai nos capacitando e vai nos dando conforme a nossa também dedicação a estudarmos a sua palavra, porque simplesmente estivemos sentados à espera que Deus nos ilumine acerca da sua palavra, podemos ficar à espera, porque isso nunca vai acontecer se nós não nos aplicarmos a ler, a persistir em ler, como Paulo dizia a Timóteo. E terminando este primeiro ponto, e espero que tenham percebido a importância que é nós estudarmos, ao lermos a palavra de Deus, nós também procurarmos compreendê-la, porque isso depois vai capacitar-nos não só a sermos sábios, mas também a agirmos de forma mais correta. E agora, referente ao segundo ponto, acerca da dispensação da graça de Deus, e quanto ao mistério revelado a Paulo pelo Senhor glorificado, notem que o apóstolo declara, e agora aqui vamos chegar então à carta da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3, versículos 1 a 5, em que diz: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos, apóstolos e profetas. Notem que o mistério não é meramente algo mais difícil de se captar intelectualmente. Nós não precisamos ter um intelecto muito superior para nós compreendermos isto. Pelo contrário, Paulo estava a escrever a pessoas muito mais simples e com menos, se calhar menos alfabetizadas do que nós, com menos, provavelmente sem estudos nenhuns do que nós. Ainda assim Paulo estava a escrever-lhes, e Paulo ainda assim diz que quando eles liam, e o mesmo serve para nós, poderiam, ao ler as suas cartas e ao ler aquela carta em específico, podiam perceber qual era a compreensão dele do mistério de Cristo. E por isso nós vemos que não é requerido um intelecto muito maior da nossa parte. Não é requerido um intelecto muito maior da nossa parte, nem é muito difícil de nós captarmos intelectualmente, pois o apóstolo declara especificamente, até noutra passagem, de que ele não é sabedoria deste mundo, a palavra de Deus, mas é sabedoria de Deus. Vemos isto e poderão ler na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, e versículos 6 e 7, em que ele diz: todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, mas falamos da sabedoria de Deus, oculta em mistério, o qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. E nós não precisamos ser intelectualmente muito superiores para nós compreendermos as coisas de Deus. E que só pelo Espírito de Deus e notemos que também pelo Espírito de Deus nós
isto pode ser compreendido e ainda mais do que compreendido, apreciado da nossa parte. Verdades profundas que nós, ao percebermos isso, alegra-nos e nós ficamos muito mais capacitados e ficamos muito mais dedicados e com vontade até mais de estudar ainda mais acerca destas verdades. Reparem também que o apóstolo diz como foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Notem que nós lemos esta parte do capítulo 3. Nós vemos, e isto mostra-nos algumas coisas. Coisas como o nosso entendimento do mistério de Cristo e a dispensação da graça de Deus é conforme as cartas que Paulo escreveu, porque a dispensação foi somente dada a ele. Nós podemos ver isso porque ele diz como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Notem que a compreensão do mistério, como ele escreve aqui e noutras passagens, quem diz esta diz, por exemplo, a Romanos, no capítulo 2 e versículo 6, em que ele diz, capítulo 2 e versículo 16, peço perdão, em que diz: no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Não só esta passagem, mas muitas outras, por exemplo, na mesma carta, posso citar-vos Romanos 11, capítulo 11 e versículo 13, capítulo 12 e versículo 3. Podem ler, por exemplo, Gálatas, capítulo 1, versículos 11 e 12, ou no capítulo 2, versículo 2 e depois versículo 9. Podem ler também na sua carta aos Colossenses, no capítulo 1 e versículo 25. Também na primeira carta a Timóteo, no capítulo 2 e versículo 5 a 7. E, por fim, na carta a Tito, no capítulo 1 e versículos 2 a 3. E reparem que vós, ao leres todas estas passagens, vão reparar que a dispensação da graça de Deus, o mistério de Cristo, o Evangelho que ele pregava, tudo isto foi entregue somente a ele. E o nosso entendimento hoje, e se nós queremos ter entendimento acerca da dispensação da graça de Deus, e se quisermos ter entendimento do que é para nós hoje, qual é a própria vontade de Deus para nós hoje, só lendo as cartas de Paulo, nós vamos perceber o entendimento, seja o entendimento, tendo o mesmo entendimento que ele refere, quando nós lermos as cartas dele, pelo que ele diz. Por isso, quando ledes, podeis perceber, entender ou assimilar a minha compreensão, o que eu compreendo do mistério de Cristo. Seja pelo exemplo da vida dele, pelo que ele fazia, pelo seu ministério, a forma como evangelizava também, que também é muito importante, porque há muitos que andam a evangelizar até de forma errada. Alguns até dizem que precisam de arrepender-se dos seus pecados e aceitar Cristo, ou que precisam de aceitar Cristo e depois serem batizados. E vemos outras pessoas também, seja as testemunhas de Jeová, da parte a falarem acerca do reino e tudo mais. Há muitos a falarem de forma errada, porque o entendimento deles acerca das verdades hoje está distorcida ou não têm sequer mesmo entendimento, apesar de muitos citarem algumas passagens. E o claro entendimento acerca do que Deus tem para nós hoje é lendo as cartas do apóstolo Paulo, que vai de facto possibilitar-nos a nós percebermos o que é que Deus tem para nós hoje. Vemos que até mesmo a vida dele, tudo o que foi concretizado por ele ou realizado, e todo o trabalho que ele fez, vemos que foi realizado, e ele próprio diz isto, porque o amor de Cristo o impulsionava. E o Simão, por exemplo, na sexta-feira falou acerca da segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5 e versículos 14, e vemos que tudo isto que o motivava não era da própria vontade dele, mas pelo contrário, era o amor de Cristo que o impulsionava a fazer tudo isto e a ser melhor. E não pela nossa vontade, porque nós, como ele, se lermos, por exemplo, Romanos capítulo 7, o capítulo inteiro, vamos assemelhar-nos como ele. O próprio Paulo diz que era o maior dos pecadores, o mais fraco de todos, ele que perseguia a igreja. Vemos muitas vezes ele falar acerca da vida anterior dele ao longo das suas cartas, e ele não era diferente do que nós. O que o impulsionava e o entendimento que ele tinha era conforme o que Deus lhe ensinava. Isto mostra-nos também a passagem que lemos de Efésios 3 e versículos 1 a 5,
que nós, para termos esse entendimento, temos de também estudar a palavra de Deus acerca deste tema que foi dado a Paulo, e é através das suas cartas. Lemos, por exemplo, que o apóstolo Pedro, ele próprio refere-se acerca deste ponto no capítulo 13, versículos 15 a 16 da sua segunda carta. Vemos ele a dizer: e tendo por salvação e longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Nós podemos ter entendimento e só mesmo estudando. E reparem que Pedro, para dizer que para nós termos por salvação longanimidade, como Paulo vos escreveu, era porque ele não só estava a par das cartas dele, mas ele também as estudava. E nós conseguimos perceber que Pedro também se estudava, porque ele diz que com todas as suas epístolas, notem no versículo 16, falando disto, como em todas as suas epístolas, e notem o que ele diz agora, entre as quais há pontos difíceis de entender. Notem que ele, para perceber que havia pontos difíceis de entender da parte dele, e que ele depois diz que indoutos inconstantes torcem, assim como as outras escrituras, é porque ele estava a par, era porque ele estudava também. É por isso que ele faz esta distinção das cartas de Paulo, e depois ele diz igualmente as outras escrituras. Notem que ele fazia esta distinção, o próprio Pedro, aquele que era o apóstolo do Senhor Jesus Cristo, aquele que começou a falar em Atos 2, que era a cabeça, pelo menos era o principal em Jerusalém, aquele que fez grandes obras também, aquele que andava sempre com o Senhor, que era das pessoas mais perto do Senhor. Vemos mais tarde ele a falar das cartas de Paulo e das outras escrituras. Ele a fazer esta distinção e a mostrar que nós hoje a salvação é conforme Paulo nos escreveu. E isto nós só vamos... Ele mostra que ele tinha entendimento e procurava ter entendimento acerca das cartas de Paulo e do ensino que o Senhor deu ao apóstolo Paulo, e que ele mostrava que não só estudava, mas tinha de alguma forma esta distinção. Nós sabemos isto, a passagem também de Efésios também mostra-nos que, mesmo que possam haver pontos difíceis de entender, e o próprio Pedro as reconheceu, o mistério não é difícil de entender, porque na verdade os homens é que são tardos de mente, são tardos de mente para entender. Não é porque os homens sejam tardos de mente para entender, mas pelo contrário, é porque são tardos de coração para crer. Porque sabemos que até o próprio diabo, que cegou o entendimento dos incrédulos, também procura impedir o próprio povo de Deus de ver e mais do que isso, até de se regozijar na verdade do mistério, com as suas riquezas da graça, o seu um só corpo e até o seu um só batismo. E sabemos que isto vai sendo mitigado conforme nós vamos estudando cada vez mais a palavra de Deus e vamos percebendo onde é que ela se divide, qual é a divisão correta das Escrituras. E vemos Pedro a fazer esta divisão correta, ele a mostrar que a divisão correta era as cartas que Paulo escreveu, como ele diz, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria, e notem o que ele diz, a sabedoria que lhe foi dada. E vemos que ele, conforme em todas as epístolas, ele fala em todas as epístolas, e mais em baixo ele fala igualmente as outras escrituras. Nós vemos até Pedro a fazer esta distinção, esta separação entre o que era as cartas do apóstolo Paulo e a sabedoria que Deus lhe tinha dado para os tempos de hoje e as outras escrituras. Por isso nós vemos a importância de nós entendermos e estudarmos a palavra de Deus, para nós até sabermos esta separação, se conseguimos fazer esta separação. Não é por acaso que Paulo orava tão fervorosamente para que fosse concedido aos crentes, a quem ele ministrava e ministrou, a compreensão ao entendimento espiritual. Isto para quê? Para que pudessem entender a gloriosa mensagem que ele foi comissionado e foi incutido a proclamar. Podem ler, por exemplo, Efésios no capítulo 1 e versículos 16 e 19. Vamos ler rapidamente, em que lá é dito novamente: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando de vós nas minhas orações. E notem isto para quê? Para que Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. E ainda, na carta aos Colossenses, no capítulo 1 e versículos 9 e 10,
Vemos ele também na oração dele a dizer: por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando para a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Reparem que só através do estudo e nós entendermos a palavra de Deus e o que Deus tem para nós hoje, é que vamos ser capacitados em crescer no conhecimento de Deus. É que vamos ser capacitados a cada vez mais perceber a palavra de Deus. É através do seu estudo e através da leitura e o estudo, e até mesmo participarmos nos estudos bíblicos, que nós também podemos aprender uns com os outros e devemos aprender uns com os outros. Por fim, para o terceiro ponto, e resumindo rapidamente, este entendimento, o entendimento da palavra de Deus, e principalmente nós entendermos a dispensação da graça de Deus e o mistério, a verdade do mistério, este entendimento só é, e como tenho referido até estes pontos, só é atingido com o estudo e é também revelado pelo Espírito. Não é por acaso que Paulo diz no capítulo 13 e versículo 5, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado, notem o que ele diz, revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. O entendimento acerca da dispensação da graça de Deus, ou de qualquer mesmo outro assunto, só é atingido se nós estudarmos a palavra de Deus, estudarmos a Bíblia e o ensino da mesma for praticado nos estudos bíblicos. É nos estudos bíblicos nas igrejas locais e a nós, ao estudarmos a palavra de Deus, que isso vai permitir que nós, ao ajudarmos uns aos outros através do estudo, a nós até ajudarmos a vida uns dos outros, e vai capacitar-nos a nós sermos sábios, a tomarmos decisões sábias nas nossas vidas, a servirmos o Senhor da melhor maneira, ajudar os outros, seja na edificação, edificar os outros, ou na exortação, ou até mesmo em evangelizar. Notem que este entendimento também não é atingido de uma só vez, e não fiquem com a ilusão que nós lemos algumas vezes a palavra de Deus e estudamos algum tema e de repente sabemos tudo. Não, muito pelo contrário. O entendimento não é atingido de uma vez só. Nós chegamos lá, não chegamos lá de um dia para o outro. Para ilustrar isto, pensem, por exemplo, reparem que nós não conseguimos saciar a fome de uma semana com 15 refeições apenas num dia. Eu não vou conseguir saciar a fome da semana toda simplesmente comendo 15 refeições hoje e depois não como mais no resto da semana. Muito pelo contrário, isso até faz mal à saúde. Da mesma forma que nós, não é no primeiro ano de escola que nós de repente vamos conseguir calcular equações de segundo grau, ou simplesmente fazer um resumo dos Lusíadas, ou de falar qualquer outro livro. Não é rapidamente, nem é num abrir e pescar de olhos. Muito pelo contrário. Se lerem, por exemplo, no livro de Êxodo, no capítulo 16 e versículos 14, capítulo 16, versículo 14, nós lemos: e alcançando o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: o que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhes, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada um conforme o que pode comer, e o gomer por cabeça, segundo o número das vossas almas, cada um tornará para os que acharem na sua tenda. Reparem que o Senhor, ao dar-lhes o maná, e dava-lhes o maná, não era tudo para uma semana inteira. Ele dava sempre as porções, e as porções que ele dava eram porções limitadas, e eram porções para aquele próprio dia, e ele fazia isto todos os dias. Quanto mais é acerca da palavra de Deus. Assim, da mesma forma que nós precisamos de comer todos os dias, até mesmo 3 em 3 horas, ou pelo menos as 2 refeições por dia, da mesma forma que nós precisamos tomar duche, da mesma forma que nós precisamos estudar, seja para a escola, seja para outra área, todos os dias, assim também tem de ser com a palavra de Deus. Nós também devemos lê-la e estudá-la todos os dias. E da mesma forma que o Senhor fazia em porções limitadas, isto também é em porções limitadas. Nós não é estudar intensamente um dia inteiro, porque da mesma forma que alguns não conseguem estudar o dia inteiro acerca de uma disciplina da escola ou do que for, precisam de haver pausas, ou precisam estudar um pouco num dia e estudar no dia a seguir, da mesma forma é acerca de nós. Nós precisamos daquela porção e precisamos perceber qual é a porção certa acerca do estudo da palavra de Deus.
Mas precisamos de fazer isto todos os dias da mesma forma que nós precisamos de comer. E da mesma forma que nós precisamos de ir à escola todos os dias para aprender e ficarmos saciados e ficarmos cada vez mais entendidos acerca de várias coisas que também é ensinado. Da mesma forma que nós precisamos disto, de ir à escola todos os dias, também, ou de comer todos os dias, da mesma forma nós precisamos de ler e estudar a Bíblia todos os dias, para que nós cheguemos ao entendimento, se é que queremos lá chegar. O entendimento e a compreensão vem sempre pouco a pouco, desde que nós convertemos. E vem pouco a pouco todos os dias, se nós também persistirmos todos os dias. E reparem, e até o irmão José António disse na sexta-feira também na reunião de jovens, de algo que ele disse quando ensinava, quando estava no conservatório, e ele também falou acerca do que aplicou para a vida espiritual, em que ele disse que a partir do momento em que ele bastava um dia deixar de tocar de piano ou de estudar a palavra de Deus, em que ele notava, e que passado 2 dias, se deixar de ler ou estudar a palavra de Deus, 2 dias depois, os que estavam à volta dele começavam a notar isso. E que passados 3 dias ou mais, os irmãos ou a igreja toda notava isso. E o mesmo se aplica a nós. O estudo requer, e é importante nós persistirmos em ler e estudar a palavra de Deus todos os dias. Mas é algo que nós devemos entender isso, que nós temos essa necessidade e que precisamos disso. E se nós ao falharmos, e quando nós falhamos, isso vamos notar logo. Daí a urgência e a necessidade que nós temos de entender isto, que nós precisamos de pouco a pouco, todos os dias persistirmos em ler e estudar, pois se falharmos alguma vez, nós notamos essa falta mesmo. Assim como nós saltarmos uma refeição, seja o almoço ou o jantar, nós horas depois vamos sentir isso mesmo, mais do que os outros. Claro, se saltarmos uma refeição, sentimos nós. Se calhar se saltarmos 2 ou 3 dias de refeição, aqueles que estão à nossa volta notam porque veem que nós estamos fracos. E no que toca à palavra de Deus é a mesma forma. Por fim, se queres ter entendimento e compreensão para seres sábio, façam o que Paulo diz na primeira carta ao Timóteo, no capítulo 4 e versículo 13. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Que o Senhor nos abençoe.